está oficialmente aberta. Hoje, dia 25 de agosto de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque o inverno está passando. Sim, ontem Flávio Bolsonaro esteve na Fiesp conversando com os empresários e os empresários estão animados porque o inverno está passando. Sim. Sim. Enquanto um outro nome aí é sinônimo de corrupção, o sobrenome Bolsonaro é sinônimo de prosperidade. Ok? Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. É isso aí, gente. Se é aula é porque regressamos ao estudo deste livro aqui, Os Exilados de Capela, ou da Capela do grande Edgar Armon, sim. E o programa de hoje, a aula de hoje, aliás, que é o programa também, os acólitos. Para quem chegou agora, os seguidores do Cuesta são os acólitos. Os acólitos vão ver que todo conhecimento está cruzado, está interconectado numa grande teia, onde cada cruzamento é um vaso comunicante, de onde a informação é transferida para outro campo e por aí vai se espalhando. Vocês vão ver que muita coisa, por exemplo, de outros programas, como Acredite Se Quiser, estão interligados aos Exilados de Capela, do programa Verdade Alienígena, também interligado com os Exilados de Capela e por aí vai. Coisas das quais nós já falamos hoje, que são sequência, na verdade, outros programas já foram sequência, já serviriam como sequência do programa de hoje, que, no caso, a série dos Exilados de Capela, em que eu tratei das 13 famílias dinásticas, que elas, uma parte delas é oriunda do sistema solar de Capela. Você entendeu o seguinte, para quem chegou agora, existe uma constelação chamada Cocheiro, e uma das estrelas, um sol, se chama Capela. E os planetas em volta dele, desses planetas em volta dessa estrela, vieram essas almas para a Terra, ok? Então vamos à sequência do programa, da aula de hoje, vocês vão entender mais. Fazendo um adendo. No caso, as 13 famílias que mandam no mundo, seria uma primeira divisão. Uma parte delas, uma boa parte, são de capelinos, outra parte são de outros grupos, aí tem a segunda divisão, terceira, quarta, quinta,
E o negócio vai se espalhando, aí forma-se a pirâmide hierárquica da humanidade, que eu falo da nova ordem mundial. Quem está no topo, a primeira divisão, são os controladores, os caras que mandam. E nós somos humanos, nós estamos na base. Gente. Nós vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. De volta ao livro A Caminho da Luz, nele, Emmanuel, seu autor, por meio de Chico Xavier, escreveu o quê? As raças adâmicas guardam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Posto que as tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Como eu já disse em outros programas, fazendo só um intervalo aqui, abrindo uma lacuna para preenchê-la com os outros programas, a Bíblia, isso que nós chamamos de Bíblia, que são vários livros, ele só conta a história da linhagem hebraico, judaica, cristã, islâmica, ok? Existem outros povos, você vê que cada povo do mundo, o povo chinês, o povo japonês, os aborígenes, os cherokees, cada um tem a sua história da origem do mundo. É falsa? Não, são povos de outras estrelas, de outras constelações que vieram para cá e começaram a atuar aqui. Cada um formou a sua dinastia a partir daí. Sem mais, aqueles seres decaídos e degradados à maneira de suas vidas passadas, no mundo distante da capela, estrela capela, o sol capela, por isso que pode ser tanto os exilados D como da estrela, não da estrela capela e D de o sol capela. Com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo a afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação de Cocheiro. Nota, se você chegou agora, para ter mais informações sobre a constelação de Cocheiro, assista ao programa Os Exilados de Capela, A Caminho da Luz, cujo link está na descrição. Esse, aliás, é o primeiro programa da série. E você vê que eles se associam por elos sentimentais e linguísticos, eles buscam os seus pares. Por isso que cada povo tem a sua língua. Mas vamos tratar da questão dos pares mais para frente, porque ocorreu, em função da forma como a vida se desenvolveu na Terra, um avanço nessa questão dos pares. Nós conversaremos mais adiante. De volta ao texto, unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Nota, para mais informações sobre os Árias são os arianos, para quem não sabe, assista ao programa Os Exilados de Capela, Raça Atlântica, cujo link está na descrição. Voltando, dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia nessa descendência. Não todos os povos brancos, ok? Para entender, tem povos brancos que são de outras estrelas, outras constelações. E os povos negros também, eles não são da constelação de Capela. Quando o Hitler falava, o ariano branco de olho azul, não estava falando besteira. Realmente é verdade. Cada povo tem a sua origem. Ok? Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia nessa descendência, porém é necessário incluir os latinos, aí vão ocorrendo as misturas, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Os próprios germanos, os alemães, eles são misturados. Então as 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. Sim, são outros povos desenvolvidos. Ocorreu como eu vou falar, um povo assimilou o outro. Nós vamos entender isso mais para frente. Vamos avançar no texto, vocês vão entender o porquê disso.
Para se ter um melhor entendimento desse processo, vamos ao artigo que, em 8 de março de 2010, publicado foi no World Jewish Congress, alcunhado de a tribo Lemba do sul da África tem raízes judaicas, revelam testes genéticos. Lendo-se que testes genéticos realizados por cientistas britânicos revelaram que muitos dos membros da tribo Lemba na África Austral têm origens judaicas de acordo com uma reportagem da BBC, visto que os Lembas, uma tribo que vai de 70 mil a 80 mil membros, que vive no centro do Zimbábue e no norte da África do Sul, tem costumes semelhantes aos dos judeus. Os Lembas se abstêm de comer carne de porco ou outros alimentos proibidos pela Torá, ou combinações proibidas de alimentos permitidos, por exemplo, queijo e leite não podem ser misturados, usam toucas semelhantes ao kippá, realizam o abate ritual de animais, têm um dia sagrado uma vez por semana e até colocam a estrela de Davi em suas lápides. Você vê que esses lembas são pós-Davi. Por quê? Porque a tribo de Judá provém de Jacó. Okay? Davi apareceu depois. O filho dele, Salomão, construiu o templo de Deus. O pessoal chama de templo de Salomão. Erroneamente, o templo é ao Deus hebreu. Não a Salomão, não é em honra a Salomão. É dito Salomão porque foi ele que o fez. Mas vamos lá. De acordo com sua tradição oral, os lembas ascenderam de 7 homens judeus que deixaram Israel há 2.500 anos e se casaram com mulheres africanas, segundo a BBC. Aí a questão não dá para saber se eles saíram de lá por causa de alguma diáspora, qual que foi a razão. Sabe-se que eles foram seguindo pela África e pararam nessa região, no coração do Zimbábue. Atenção agora, que nós vamos para as questão dos pares. Os lembas preferem que seus filhos se casem com outros lembas e o casamento com não lembas é desincentivado. Ok? Aqui é o ponto que houve na questão do desenvolvimento da vida na Terra, no planeta Terra. O casamento deles, presta atenção que eu vou explicar. Tem muito judeu e árabe me xingando, mas você pega, por exemplo, os judeus e os árabes. Eles não deixam as mulheres deles se casarem com gente de fora. Não deixam. Contudo, os homens podem se casar com mulheres de fora. Esse é um ponto. Por quê? Para manter o patriarcado, para manter o controle. Ok? Para manter o controle, ou seja, é um patriarcado dirigido. Para eles manterem o nome da família, as propriedades sempre sob o controle dos judeus ou dos árabes. Os dois povos têm a mesma raiz, em Abraão. Isso não é gratuito, como eu digo sempre. E eles não deixam as mulheres se casarem com homens, aderirem a outros patriarcados, mas os homens deles podem casar com outras mulheres e praticar a poligamia. Você vê que os 7 judeus que chegaram lá, eles se casaram, provavelmente com muitas mulheres, e você chega lá, você vê que são todos negros retintos, ou seja, eles assimilaram os lembas e os lembas assimilaram os judeus. Eles se juntaram e impuseram a cultura hebraica a eles, as leis mosaicas a eles. E aí que é o ponto que aí eu falo ao cruzamento. Porque por que eles permitem, que eles não querem que homens assumam o controle das mulheres deles, mas por que eles permitem que mulheres de fora entrem no meio deles? Para evitar uma coisa que é chamada endogamia, ou depressão por endogamia. Porque se você não tiver chegada
gente de fora, todo mundo vai virar primo. E aí acontece a depressão por endogamia. Começam a nascer crianças deficientes. Isso acontece quando é filho de pai com filha, irmão com irmã, mãe com filho, primo com prima, começa a ter esse problema. Porque é o seguinte, todos os seres humanos têm genes defeituosos. Quando o homem e a mulher se unem, se tornam um na carne, os genes defeituosos de cada um são anulados pelos genes positivos dos outros. Os genes negativos são anulados pelos genes positivos. E tá entendendo? Um gene bom anula o gene ruim do outro. E aí nasce uma criança saudável. Quando a consanguinidade não tem como anular. E os genes defeituosos se desenvolvem nos filhos, nos netos e por aí vai. Eu acompanho muito séries de crime no canal ID. E você vê vários desses criminosos, quando você vai atrás da história da família deles, o que tem? Elo consanguíneo. Depressão por endogamia. Um caso clássico, Ted Bundy. Ted Bundy, ele é filho do avô dele. Sim, o pai estuprou a filha e ele nasceu. E foi o cara que onde foi, através dele, a imprensa cunhou o termo nos Estados Unidos, serial killer. Sim, um assassino em série. Sempre teve assassinos em série, mas ele foi o primeiro que foi preso e estudado. Mas você vê que não é... O fato dele ser um maluco, um assassino em série, começar a matar a mulher para todo lado, não é gratuito. E não acordou e falou, vou começar a matar a mulher. Não, ele tem problema. Ele é filho do avô dele. Elo consanguíneo. Os genes defeituosos da família dele se desenvolveram nele. E deu nessa desgraça aí que... Graças a Deus lá tem cadeira elétrica e livrou a humanidade dessa praga. Mas por isso que é importante. E aí, o que aconteceu com os Lembas? Aquilo que eu falei no programa da série Acredite Se Quiser, do visto 01 norte-americano. Uma tribo, um grupo, o grupo judeu assimilou o grupo Lemba e o Lemba assimilou os judeus. E eles se uniram. Ou seja, fortaleceu-se os Lemba e também fortaleceu-se os judeus. Visto 01, que eu já falei até o término do último programa dessa série, é a chave dos Estados Unidos para se tornar a nação dos super-homens. Nós teremos aqui, não vai ser agora, daqui uns 1000 anos, os super-homens norte-americanos, porque o visto 01 é o visto de habilidades especiais. As pessoas vão levando suas habilidades especiais para lá, vão sendo assimiladas pela sociedade americana e, no primeiro momento, há uma queda e depois essas qualidades vão florescendo, vão se tornando evidentes aos olhos da humanidade. Mas vamos voltar aqui. Doravante, sua língua sagrada de oração é uma mistura de hebraico e árabe. Seu artefato religioso é uma réplica da Arca da Aliança Bíblica, conhecida como Ningoma Lungundo, que significa tambor que troveja. Tambor que troveja. Nós vamos ver isso, falar disso daqui a pouco. Sendo que o objeto foi colocado em exibição em um museu em Harare, no Zimbábue, e despertou o orgulho de muitos dos Lemba. Eles dizem que a arca foi construída há quase 700 anos com os restos da arca original. Por décadas, pensou-se que estava perdida, até ser descoberta em um depósito em Harare. Tem um documentário sobre isso muito interessante. Ademais, os membros do clã sacerdotal dos Lemba, os Buba, sacerdotal, que por coincidência é um dos 12 clãs, tem 12 clãs dentro da tribo Lemba, uma incrível coincidência, possui um elemento genético que também é encontrado na linhagem sacerdotal judaica conhecida como Kohanim. Falaremos dos Kohanim no próximo programa. Mas aqui é um ponto curioso. Que eles dizem que a arca foi construída com restos da arca original. Estranhos. Um dos pontos que é bem curioso aqui, que nesse documentário que trata da Arca da Aliança,
Ele começou da seguinte forma. Um cientista, a esposa dele era musicista, e ela ouviu uma música dos Lembra, e ela falou, isso é uma música judaica. Não, isso é música africana. Não, a escala musical é a mesma é a mesma escala musical judaica. E ele achou engraçado aquilo lá e foi lá saber de onde que surgiu aquilo. E quando chegou lá, os encontrou com os mesmos costumes, seguindo a Torá. Isso está no documentário. E, primeiramente, eles acharam que eles eram uma das 12 tribos perdidas. Sabe? As 10 tribos perdidas, eram 12 tribos. Quando ocorreu a primeira diáspora, 10 tribos se perderam e 2 ficaram na Palestina. Os judeus e os benjamitas. A tribo de Judá é a tribo de Benjamim. Ok? Tribo de Judá e de Benjamim. As outras sumiram. E eles acreditavam que seria uma das 12 tribos, uma das 10 tribos que estaria lá. Então, na verdade, é uma tribo sacerdotal judaica. E aí é interessante porque a única tribo que poderia trabalhar com a Arca da Aliança era a tribo de Levi. Aliás, os trabalhos sagrados eram dos sacerdotes levitas, que era a tribo de Moisés. Moisés era um levita. Só que aqui está falando que a Arca da Aliança é o tambor que troveja. Ou seja, essa Arca da Aliança tinha os poderes da Arca original. Só que aí um ponto curioso. Vamos lá. Que é aí que eu quero trabalhar o seguinte com vocês, essa seguinte ideia. O manual de instrução do povo hebreu é a Torá. Na nossa Bíblia, a Bíblia que está disponível aí, a Bíblia cristã, tem o Antigo Testamento, que é a Torá. E na Torá, composta pelo Pentateuco, tem as instruções para a construção da arca e do templo. Tanto é que a Igreja Universal construiu aqui no Brás o templo de Salomão. Erroneamente que não é templo de Salomão, é o templo do Deus hebreu. Mas eles seguiram as orientações. Eu estive lá, eu vi, e eles têm uma arca da aliança. Aí pergunto, mamá, por que é que essa arca da Universal, se eles seguem as mesmas especificações que está na Torá e o templo, por que eles não têm os mesmos poderes? Por que essa arca aí não é, como se fala no Indiana Jones, um telefone para falar com Deus? Porque eles não são consagrados. A tribo de Levi era uma tribo consagrada. E aí que é o ponto que eu achei curioso aqui, porque essa tribo Kohanim, uma tribo sacerdotal judaica, estava fazendo a arca funcionar. Ou seja, em algum momento, o Deus hebreu deu permissão para os Kohanins exercerem o serviço do templo, o serviço restrito aos levitas. Isso é bem curioso. Porque, por exemplo, eu poderia construir uma arca da aliança. A minha arca funcionaria? Não. Eu já vi até umas besteiras, até os caçadores de mito, não, que a arca era para dar choque, ela era uma máquina de energia, não é nada disso. Ela gera energia, mas ela gera energia proveniente do éter. Ela tem uma outra função, mas isso daí precisa ter a permissão do Deus hebreu para que ela funcione, ela precisa ser consagrada. Por isso que, por exemplo, a arca que está nesse templo do Edir Macedo, que não é o templo de Salomão e não é nem o templo do Deus hebreu, o templo do Edir Macedo, que segue a mesma especificação, embora esteja no mesmo lugar onde Deus descia para falar com os sacerdotes, onde descia a glória de Deus. Por que não desce a glória de Deus lá? E essa arca funciona porque não é consagrada. Você pode construir arcas e mais arcas. Agora, essa dos Lema era consagrada, tanto é que trovejava. A Arca da Aliança era levada na frente das batalhas para meter raio nos inimigos. Eles levavam essa arca lá, metia raio em todo mundo, meu. E os negros dançavam. Ela foi roubada pelos filisteus uma época, e os filisteus foram acometidos de hemorroidas. Já li isso em outro momento, começaram a ter hemorroidas, devolveram a Arca da Aliança,
e com réplicas das hemorroidas em ouro, em pagamento pela agressão ao deus hebreu. Eles pegaram o objeto consagrado e eles não tinham permissão para isso. Ah, mamãe, essa arca aí da Universal, ela não pode gerar hemorroida nos pastores? Ela, não, essa arca não é consagrada. Ele passa por um ritual, é todo feito um ritual com orações, com libações, com holocaustos, sacrifícios, tem tudo isso é especificado na Torá. Ah, e se eu fizer todos esses rituais, não vai acontecer nada porque você não é da tribo de Levi. Agora, se você for um levita, segue em frente, constrói o templo do Deus hebreu, a Arca da Aliança, e você vai receber isso daí com uma condição. Uma pequena condição. Se ela estiver no Monte Moriá, porque lá era um portal. Então não adianta construir um templo no Brás, em Tóquio, em São Vicente, não adianta. Ela tem o local exato, as pessoas certas para construir e as pessoas certas para realizarem o ritual de consagração. Ok? E, dito isso, eu encerro a aula de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu. Com o meu pad red aqui, ó. Vamos lá. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação por via direta e via indireta. Por via indireta, por meio dos meus livros aqui, ó, A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada que não terá problema. Aí vamos para o outro livro, o romance A Saga de Winchester para os adultos e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, o apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E aí tem o link também com Letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí os links de Os Exilados de Capela, A Caminho da Luz e Os Exilados de Capela, Raça Atlante. Tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo. O link do grupo do Cuesta no Getter e no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação, e o endereço do Naldo, sim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo evento, atenção, Denilson, próximo evento, atenção, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, de volta para o inferno, no sábado, dia 29 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 29 de agosto de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, de volta para o inferno. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!